Olá, tudo bem? Bom, aqui estou eu novamente. Sou o professor Tony, tá? Também conhecido como Totó para alguns, certo? Então assim, desculpa pela demora de ter iniciado os vídeos que eu falei para vocês, né, em relação aos fundamentos básicos para o goleiro de futebol, certo? Seja para iniciar ou para aprimorar. Só que antes, gente, eu quero conversar um pouquinho com os pais ou os adultos responsáveis pelas crianças, adolescentes, esses atletas que estão aí nessa caminhada, tá? Antes de mais nada, eu vou conversar um pouquinho com vocês. E, claro, vou deixar aqui registrado mundialmente, né? Que assim espero que o vídeo vá para o mundo inteiro. Um grande beijo para o meu filho, Matheus Belhado, de Almeida. Sou fãzaço, fã número 1. Filho, te amo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O que eu queria conversar com vocês, certo? Eu comecei, né, a acompanhar meu filho desde os 9 anos, de 8 para 9 anos. Então, assim, de lá até agora, ele tem 19, né? Então eu aprendi muita coisa com ele. E também com a minha profissão de educador físico. Então o que eu quero conversar e pedir para vocês, pais, deixem as crianças serem crianças, certo? Não precisa colocar um treinamento específico para uma criança de 7, 9 anos de idade, tá? Então o que acontece? A criança que começa muito cedo com o treinamento, o específico, ainda mais de goleiro, o treinamento de goleiro é muito repetitivo, é exaustivo, porque ele precisa estar sempre com o movimento, sabe, bem apurado, bem ali na mente para ele fazer sem pensar, tá? Então, colocar o treinamento muito específico numa determinada idade, chega com 15, 17 anos, o atleta está cansado de tanto treinar, né? Então aí é onde tem muitas frustrações, porque é onde tem muitas desistências dos atletas. Então, pais responsáveis por essas crianças, seja treinador de goleiro, seja o treinador do time, professor, deixe as crianças serem crianças. Sabe, de 7 a 11, 12 anos, tem que deixar a criança vivenciar a modalidade, tá? Seja ela qual for, viu? Seja no futebol ou qualquer outro esporte, tá? Então, assim, tem que deixar a criança ser criança, tá, gente? Deixar ela vivenciar, deixar ela entender o posicionamento, deixar ela tomar gosto pela atividade. Porque se você impõe desde o início, muito cedo, a criança ela fica realmente cansada, tá? Então é onde você não tem tanto êxito de deixar a criança prolongar, né? Se ela não tiver o sonho muito forte, a vontade muito grande, o desejo, o gostar, ela vai parar, tá? Isso pode ter certeza. Então, levando um pouco com exemplo, também a modalidade de circo que eu trabalho, deixar a criança vivenciar o aparelho, deixar ela subir no tecido, deixar ela subir no trapézio, para depois que a criança conhecer o aparelho, perder medo, aí sim eu vou começando a lapidar esses movimentos, tá? Então, da mesma forma é o futebol, é o goleiro. Então, o goleiro ele tem que saber primeiro se posicionar, perder o medo da bola, saber conversar com a sua zaga ali atrás, saber impor ali, né, o que ele quer fazer. Então, deixar ele tomar essas atitudes por si só. Você vai orientar, sabe, antes de começar o jogo, você solta uma bola de um lado, do outro, sabe, mas nada de treinamento específico. Deixa ela aprender por si só a aptidão de ser goleiro. Tem que ter aptidão, tem que gostar, tá? Outra coisa, tem muita cobrança em cima do goleiro, tá? Muita cobrança. É com ele mesmo, os colegas do time, o professor ali, o técnico, são os pais, em casa, então tem muita cobrança. Então você que é responsável por essa criança, por esse adolescente, esse pequeno atleta, se ele tomar um gol no jogo,
tem que apoiar ele. Não tem que ser mais um cobrando. Você que está mais próximo, você tem que apoiar. Dar todo o incentivo, porque a cobrança é muito grande em cima do goleiro de futebol. Ele pode fazer 30 mil defesas maravilhosas no jogo. Se ele tomar um gol, e aquele gol for o gol da derrota do time, poxa, aí é o pior goleiro que existe, né? Então, gente, vamos parar um pouco para pensar, analisar essa criança como criança inicialmente, para depois sim a gente colocar o treinamento específico. Dando exemplo meu filho, né, eu vou sempre estar falando dele porque é o que eu acompanhei, eu acompanho e vou continuar acompanhando, tá? Então muitas coisas eu aprendi com ele, eu vivenciei com ele, certo? Então com ele, ele começou o treinamento a partir dos 12 anos de idade, tá? A partir dos 12. Foi quando ele cresceu, ele perdeu um pouco de peso e ele continuou com aquela vontade de querer ser goleiro. Aí sim, eu fui correr atrás de dar todo o apoio que ele precisava, tá? Creio que eu devo ter errado em alguns momentos, com certeza, por isso eu estou fazendo esse vídeo agora, para que muitos não errem também como eu errei, tá? Eu sei que em alguns momentos eu fiz cobranças desnecessárias, mas eu fui aprendendo, Eu esperava ele chegar do jogo, né? Depois que a gente chegava do jogo, cabeça fria, tomou o banho, estava sentado assistindo TV, aí sim, a gente ia conversar sobre o que tinha acontecido, sobre algumas falhas, o que ele poderia ter feito para melhorar, o que ele poderia ter feito para não acontecer a falha, e assim por diante. Porque não adianta, acabou o jogo, o goleiro está ali nervoso, perdeu, tomou o gol, etc. Você já ir com a cobrança em cima. Não adianta, ele não vai absorver, tá? Então deixa passar todo esse momento, pode ser até no dia seguinte, conversar sobre o jogo do dia anterior, tá? Essa aí é a minha dica, eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então os próximos vídeos sim, vou começar a falar sobre os fundamentos, são vários, tá gente? E assim, os fundamentos eles mudam um pouco os nomes, talvez de região para região, mas a gente vai aprender a pegada básica, tá? A empunhadura, como alguns também conhecem, fazer a cama, fazer a entrada, queda rasteira, a meia altura, o abafa, a saída do gol, né, em cima. Então tudo isso a gente vai aprender aos pouquinhos, a cada vídeo, a gente fazer da maneira melhor ou próximo da melhor maneira possível, tá? Porque ele tendo o movimento tecnicamente feito melhor, ele vai estar no jogo mais capacitado para fazer boas defesas e deixar o time também mais confortável, né? O time precisa confiar no goleiro. O técnico, o preparador do goleiro precisa confiar no goleiro. Então, o próprio goleiro estando confiante nele, sei lá, os fundamentos estando realmente tudo batidinho ali, onde ele consiga fazer sem pensar muito, pronto, o goleiro está pronto. Tá certo? Bom, gente, essa camiseta aqui da Adidas, ninguém está me patrocinando, né? Quem sabe aí futuramente, não é nenhum, como é que fala? Nenhum marketing, né? É só porque eu gostei da camiseta, coloquei, tá? Fica a dica aí para Adidas, tá certo? E assim, se inscreva no meu canal, dê aquele seu famoso like, e daqui pra frente a gente vai falar um pouquinho mais aí de futebol e do goleiro especificamente, tá bom? Forte abraço aí para todo mundo, valeu!